Bom dia. Hoje eu estou muito não bom. Eu fui dormir ontem com dor de garganta e febre baixa e não acordei melhor. Muito pelo contrário. Eu tô indo comprar pão. Alguma coisa pra comer. Hoje eu nem vou na minha mãe porque meu irmão passou por uma cirurgia cardíaca e não vou contaminar ele com sei lá o tipo de vírus que eu tô. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, né? O que eu gostaria de falar é sobre uma fala do Walter Fanhel. O maior invasor de terras do planeta. Mentiram que o Iraque tinha armas biológicas para invadir e roubar o petróleo. Resultado, 1 milhão de mortos e o Iraque foi destruído. Invasão do Vietnã com milhões de mortos, crimes de guerra e uso do agente laranja. Estados Unidos apoiaram golpes de Estado e causaram guerras em dezenas de países. É disparado o maior invasor e saqueador de terras do mundo. Uma pessoa que, de modo geral, eu respeito enquanto ser humano. E segui ele por muitos anos mesmo. Acho que desde que eu entrei no Instagram. Mas hoje eu deixei de seguir. Ele escreveu uma bobagem tão grande, mas tão grande. E essa bobagem é compartilhada, esse tipo de pensamento obtuso, sabe, atávico, antigo, é compartilhado por muita gente. Então eu gostaria de falar sobre. Ele escreveu um artigo que publicou lá no Insta, acho que também na Folha de São Paulo, falando que basicamente o Lula está arriscando um impeachment, né, porque recebeu o ditador Maduro e que ele só foi eleito por causa das forças democráticas e não convia para ele apoiar o ditador Maduro. E aí muita gente na página estava concordando com ele, que era não sei o que é Petra isso, que Petra aquilo. Aí eu tenho que falar um pouco sobre o que é ditadura, sobre o que é democracia. Só deixa eu tentar comprar alguma coisa aqui. Eu acredito no seguinte, sabe, uma pessoa, esses burrão, gente, esse tanto de burrão que comenta aí na internet, chama o Maduro de ditador, sabe, esses bolsonarentos, esse pessoal, né, não me espanta não, sabe, de verdade, eu não espero muita coisa deles, intelectualmente eles são as antas. Mas uma pessoa do calibre do Maiorovic. O Reino Unido está enfrentando o terror dos economistas, a estagflação. Esse cenário, que combina estagnação econômica, alto desemprego e alta inflação, é um dos mais desafiadores que um país pode enfrentar. Segundo o FMI, a economia britânica deve recuar 0,6% esse ano, e a inflação lá está na casa dos 10%. A mais alta em 40 anos. Mas por que isso está acontecendo? A inflação já estava alta com o aumento global do preço dos alimentos, mas a coisa piorou quando o preço do gás explodiu com a invasão da Ucrânia, subindo os preços de toda a economia britânica. O Brexit já desacelerou a economia porque dificultou o comércio com os países da Europa, tanto em impostos como em burocracia. Para piorar, no ano passado, a primeira-ministra tentou cortar impostos para reacender a economia na marra, mas o mercado não gostou nada dessa medida e derrubou o preço da libra. Resultado? Ela renunciou depois de 45 dias no poder e o atual primeiro-ministro já voltou atrás nessas medidas. Como a meta de inflação lá é de 2% só, o governo aumentou pela 10ª vez a taxa de juros do país, que está em 4%. Só que aumentar a taxa de juros também desaquece a economia. E assim, a gente vê a bola de neve que o Reino Unido está enrolado. A cereja do bolo são as greves de mais de 500 mil de pessoas contra o desemprego e os baixos salários no país. Um verdadeiro caos. Baixa dessa para elogiar o Pedro Doria e o Estadão, aí vou falar para vocês, isso aí é
é de cair o cu da bunda, sabe? Não dá, sério, de verdade. Eu sei que o Walter é conservador. Isso nunca me incomodou. Mas porque ele tinha um grau de honestidade intelectual. Hoje ele abriu mão disso. Que alguém falar que o Maduro é ditador, sendo que... Bom, não vou nem falar do que eles fizeram com o Pedro Castilho e do que o Peru está vivendo hoje. Ninguém fala do Peru, né? Peru, aquela vice, aquela mulherzinha, aquela Inhanhas pró-americana, que inclusive já encheu o país dela de soldados dos Estados Unidos, tá massacrando o próprio povo com a ajuda do exército, com o apoio dos Estados Unidos, dia sim, dia também. E não vou falar do Equador, onde deram um golpe de Estado, né? O presidente dissolveu o Congresso. Foi o que o Pedro Castilho fez. Só que aí, como é banqueiro, não é um ditador, ninguém fala nada. O Estadão não dá um pio sobre o Peru e não dá um pio sobre o Equador. Certo? Um pio. Não fala nada. Então tá tudo certo. Esse que é o problema. Certo? E outra. Maduro ditador, gente, sério isso? Professor inteligente, alguém com formação, falar uma bobagem dessa, falar uma bobagem, repetir uma asneira dessa, uma estupidez dessa, cara, é desonestidade intelectual. Eu me recuso a apelar para o etarismo, é desonestidade intelectual demais. A pessoa falar uma coisa dessa. É decepcionante. Decepcionante, você levanta, ruim, acordei às 4 horas da manhã. E aí, dia amanhecendo, você podia estar lendo, sei lá, algum meme. Mas não, você vai... Feliz cumpleaños a este hijo de su madre, Harry Kissinger. Por si no saben, ¿quién es Harry Kissinger? Harry Kissinger es un ex secretario de defensa americano que tuvo una serie de diferentes posiciones de poder en Estados Unidos durante varias décadas y tomó varias de las decisiones más atroces de la historia de la humanidad. Algunos ejemplos, ¿no? Harry Kissinger aprobó personalmente 3.875 ataques con bombas en Camboya que mataron entre 150 y 500,000 civiles en un periodo de un año. Tragedia número 1 por la cual este vato merece vivir 100 años. Número 2. Este güey fue el que afirmó y dio luz verde a los ataques de Pakistán en las matanzas de Bangladesh que llevaron a la muerte de cerca de 3 millones de personas. Merece vivir 100 años, sin duda. Su karma está sumamente a su favor. Tercero, este tipo fue el que aprobó la guerra sucia en Argentina que llevó a la muerte injustificada de cerca de 30,000 personas por un pensamiento ideológico que estaba en contra de Estados Unidos, ¿no? Hecho número 3 a favor de los 100 años de vida. Felicidades, Harry Kissinger. Número 4. Este güey aprobó los bombardeos en Laos que tiraron cerca de 260 millones de bombas y mataron cerca de 200,000 personas. Durante el periodo de Nixon, él estaba involucrado con la guerra de Vietnam, que al final llevó a la muerte de entre 2.5 y 3 millones de vietnamitas. Además, también Kissinger estuvo involucrado en el golpe fascista en Chile, que llevó a la muerte de Salvador Allende, uno de los presidentes socialistas más populares de la historia y que tenía un futuro prometedor para el cibersocialismo, y en lugar de él no, obtuvimos un régimen autoritario, dictatorial por parte de Augusto Pinochet y la muerte de miles de personas en nombre de un golpe ideológico. Y por último, él fue el que dio la luz verde para que Indonesia invadiera el este de Timor, resultando en la ocupación durante 24 años y cientos de miles de muertes. Feliz cumpleaños, Satán. Y como dijo el mejor chef de la historia, Anthony Bourdain, una vez que vas a Camboya es imposible no querer darle un fuerte abrazo a la Harry Kissinger con tus manos limpias. Y ni una verdad más cierta ha salido de la boca de Anthony Bourdain. Feliz cumpleaños, Harry Kissinger. Ojalá y nada, porque no existe el karma ni la justicia divina. No hay nada. Ese güey se va a morir y le va a pasar lo mismo que le pasa a todo el mundo. Deja de existir y tan. Y nunca se le hizo justicia en la tierra. Si queremos justicia, la tenemos que buscar nosotros. Esa idea de que existe tal cosa como el karma y la justicia divina acaba funcionando como un placebo que nos imposibilita de actuar y que nos hace pasivos y nos mata el espíritu revolucionario. Este tipo
tipo de noticias y recordar todas las cosas que ha hecho Harry Kissinger deberían de revolvernos el estómago y buscar realmente hacer algo en el mundo material a través de los medios existentes y la construcción de nuevos métodos y herramientas políticas para que realmente estas personas encontraran la justicia antes de morir, porque después de la muerte no hay justicia para nadie. Y a los muertos que perdieron la vida en nombre de estos brutales atentados en nombre de la maquinaria industrial americana tampoco van a tener justicia en ningún lugar. No lo olviden. Ojalá y le entierren el pastel en la boca e depara com esse amontoado de bobagem. Sabe, deixa eu falar um pouquinho, gente, rapidamente, que eu não tô com energia para isso. Minha energia é a força do ódio. Deixa eu falar um pouquinho sobre democracia e ditadura. Todo governo é ditatorial. Todo governo é ditatorial. Não existe um governo democrático. Se é governo, é ditadura. Se é Estado, é ditadura. Simples assim, certo? A questão, isso é marxismo básico, os meus irmãos anarquistas concordam evidentemente, é básico. A questão é se a ditadura é da burguesia ou do proletariado. Os liberais americanos fazem parecer que os Estados Unidos são uma democracia. E aí eu vejo o cara falar de ditador Maduro, direitos humanos. Quer dizer que ele está ligado do que os Estados Unidos fazem todo santo dia? Do que eles fizeram na Líbia, do que eles fizeram no Iraque, do que eles fizeram no Afeganistão, do que eles fizeram no Brasil em 64 e durante o golpe de Estado de 2016, que a Lava Jato é obra deles. Do que eles fizeram na Argentina, do que eles fizeram em 11 de setembro de 1973 no Chile. Os democratas e os republicanos dentro dos Estados Unidos, eles podem até ter diferenças marginais. Por exemplo, como eles se comportam em relação à política externa, né? Então, historicamente, os republicanos, por incrível que pareça, eles têm uma relação menos bélica com os republicanos? Os democratas, historicamente. São mais aves de rapina do que os republicanos. O Obama é um dos grandes exemplos disso. O cara que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos foi o Obama. Sim. E ganhou o Nobel da Paz. Sim. Pois é. Que doido. O que é um contrassenso imenso, porque o Obama, ele iniciou a guerra do Iêmen, que tá acontecendo até agora, que é um massacre que fez o Iêmen voltar para um nível de insegurança alimentar e de pessoas, e de pessoas morrendo de doenças que já tinham sido erradicadas. O caso da Líbia, os Estados Unidos destruiu a Líbia de tal maneira que a Líbia voltou para a idade do bronze. A Líbia tá com venda de escravos em céu aberto agora. Isso tudo por ingerência na época do Obama. Então, em política externa, eles são indistinguíveis, porque a política externa dos Estados Unidos é a mesma. As diferenças são marginais. E o que a gente pode dizer é, aí usando um pouco do vocabulário marxista, os democratas defendem a ditadura velada da burguesia e os republicanos defendem a ditadura aberta da burguesia. Então são coisas bem diferentes. Os republicanos costumam usar mais da retórica fascista, então buscar esse passado glorioso, patriótico, usar do medo do imigrante, etc, etc. Os democratas pelo menos têm um discurso. O discurso muda, mas a prática não. É só ver a maneira como o Joe Biden tem tratado a fronteira. Não tem tanta diferença assim. Ele tem feito ainda tem criança sendo separada. Exato, ainda tem criança separada da mãe botada em gaiola, sabe? Isso, então... Ele não sabe. Ele considera o quê? Os Estados Unidos uma democracia? Os Estados Unidos com moral para falar de alguém, de qualquer um. Sério isso. A OTAN, os países da OTAN. Macron democrata. Eu vou falar para vocês. Você perder tempo discutindo o óbvio é muito ruim para o debate, é muito ruim para o crescimento, sabe? É péssimo. É simplesmente péssimo. Qual país? Você fala assim, milhões de pessoas saíram da Venezuela, sim? A propaganda tem um efeito terrível. E o que aconteceu na Venezuela não foi culpa do ditador Maduro, foi culpa dos democratas dos Estados Unidos, dos democratas da OTAN. Foi culpa desse povo. A Venezuela estaria muito bem, não fosse as sanções, não fosse ter roubado o ouro dela e entregado para o Guaidó. O que aconteceu na Venezuela não é culpa do Maduro. O que aconteceu na Venezuela é culpa do Ocidente democrático, que sancionou o país, impedindo ele de comprar remédio, roubando as reservas do país, roubando o ouro do país,
Foi isso que aconteceu, certo? Foi isso que aconteceu. Se tem alguém ditatorial, não é a Venezuela. Es quien está sancionando el país. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam formaba parte del imperio colonial francés. En su territorio se desarrolló un movimiento de liberación nacional dirigido por el líder del Partido Comunista, Ho Chi Minh. Francia no pudo reprimir el movimiento guerrillero y para entonces ya se había formado la República Democrática de Vietnam, gobernada por Ho Chi Minh en el norte, mientras que en el sur se había proclamado la República de Vietnam, con capital en Saigón. Si bien se iba a celebrar un referéndum para unificar el país, Estados Unidos decidió que no era legítimo, que socavaba la democracia y organizó un golpe de Estado en el sur. Ngo Dinh Diem subió al poder como luchador contra la administración colonial francesa y se convirtió en el primer presidente de Vietnam del Sur, apoyado por los estadounidenses. Tras el golpe, empezó la guerra. Ngo Dinh Diem designó a familiares en puestos de gobierno, desde los que malversaban fondos públicos. También impuso el catolicismo y se prohibieron las fiestas y los rituales locales. Como consecuencia tuvo lugar una manifestación budista en Hue, que fue brutalmente dispersada y terminó con un saldo de 9 muertos, generando más disturbios en todo el país. Quienes estaban descontentos con el nuevo gobierno se unieron al Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, más conocido como Vietcong, y recibieron apoyo de Vietnam del Norte. Organizaron atentados contra la familia de Ngo Dinh Diem, funcionarios generales de la policía e incluso asesores estadounidenses. Ni a Estados Unidos ni al Vietcong le satisfacía Ngo Dinh Diem, que pronto fue asesinado por sus propios generales, en el marco de otro golpe de Estado, y la situación empeoró. El Vietcong ampliaba sus zonas de control. Los estadounidenses enviaron por primera vez tropas a Vietnam. Al principio, el número de soldados no llegaba a 1000, pero años más tarde alcanzaron los 23.000. El ejército de Estados Unidos, que estaba cerca de Saigón, cometió un error estratégico. Su objetivo era destruir las bases del Vietcong que estaban cerca, aunque pronto descubrieron que no había. El Vietcong se planteó el conflicto bélico como una guerra de guerrillas, en la cual mataron a muchos soldados estadounidenses. Incluso el mando militar fue asesinado, mientras no quedaban rastros de los vietnamitas por ninguna parte. En este contexto, Estados Unidos optó por rociar la selva con napalm y quemarla. Así descubrieron que los guerrilleros habían estado literalmente bajo sus pies todo ese tiempo. El ejército estadounidense, sin saberlo, había acampado sobre una antigua base vietnamita subterránea, conservada de la guerra contra los franceses. Estados Unidos envió tropas para neutralizar estas guaridas, pero los militares morían en las trampas con alambres y estaca que les habían dejado los combatientes locales. Washington cometió numerosos crímenes de guerra a lo largo de esta contienda, siendo el más sonado la matanza de My Lai, donde el ejército de Estados Unidos mató a 500 civiles, entre ellos 200 niños y 178 mujeres. Y antes de asesinar a las mujeres, las violaron. En muchas aldeas actuaron igual, además de destruir ganado, campos y represas. Sin los diques, la aldea se quedó sin agua, lo que echó a perder el arroz, desencadenando una hambruna en Vietnam. Así, 150.000 personas se vieron obligadas a huir a Vietnam del Norte. Aunque las fuerzas estadounidenses cometieron otros crímenes, como quemar selvas y verter químicos contaminantes, los comunistas no se retiraron. La drogadicción y el pillaje empezaron a florecer en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Cada vez se hablaba más en la comunidad internacional de los crímenes cometidos por el ejército estadounidense en Vietnam. Muchos militares estadounidenses desertaron. Los ciudadanos empezaron a eludir el servicio militar obligatorio. Al año siguiente, Richard Nixon ganó las elecciones prometiendo poner fin a la guerra. Se puso en marcha la política de vietnamización, retirar gradualmente a las fuerzas estadounidenses de Vietnam. Aunque la Casa Blanca seguía apoyando al ejército survietnamita, este no podía vencer al norvietnamita, que también era ayudado por China y la URSS. Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y el Vietcong firmaron el Acuerdo de Paz de París, por el que las tropas estadounidenses se retiraron de Vietnam. Sin embargo, la guerra no terminó hasta que Vietnam del Norte venció a Vietnam del Sur, con la toma de Saigón. Tras su victoria, Vietnam se independizó y se unificó. La invasión de Estados Unidos a Vietnam fue un fracaso que dejó muerte por doquier.
murieron 58.000 estadounidenses y gastaron más de 160.000 millones de dólares en esta guerra. La invasión de Estados Unidos también devastó Vietnam. Fallecieron 250.000 survietnamitas que lucharon por Washington y 1,1 millones de guerrilleros del Vietcong y soldados norvietnamitas. Los civiles se llevaron la peor parte, pues más de 2 millones perdieron la vida. En cuanto a los abusos de los derechos humanos, durante esta guerra se reveló que las fuerzas especiales estadounidenses practicaron la tortura y la ejecución de prisioneros, el asesinato deliberado de civiles, corte y la recogida de las orejas de los asesinados para llevarlas como collares. Además, arrancaban y recogían el cuero cabelludo de las víctimas y plantaban armas sobre los vietnamitas muertos. El uso de productos químicos también tuvo graves consecuencias ecológicas, contaminando el ecosistema de la región. Se redujeron las especies de aves, disminuyó la presencia de peces en los ríos y desaparecieron casi todos los anfibios e insectos. La operación estadounidense Baby Leaves consistió en la evacuación de más de 2.500 presuntos huérfanos de Vietnam del Sur a Estados Unidos, aunque más tarde se supo que muchos de los niños tenían padres. Estas acciones dejaron a las familias traumatizadas de por vida. Algunos de los crímenes de guerra más graves cometidos por parte de Vietnam del Norte incluyeron la utilización de prisioneros como mano de obra y el rechazo a la ayuda humanitaria durante la hambruna. La unificación de Vietnam en 1975 fue una gran victoria para la Unión Soviética y un fracaso bélico, mediático y humano para Estados Unidos. Ilegalmente. Coincidentemente, são os países da OTAN, da comunidade internacional, do mundo livre e democrático. Cara, sujeito do naipe intelectual, do Walter Fernandes. Presta atenção nesse vídeo. Será que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes sabem quem é realmente Nicolás Maduro? É assim que são criadas as fake news. O autor do vídeo se diz repórter independente e basicamente o que ele faz durante o vídeo dele é afirmar que a escola Nada Vence teria levado seus alunos para irem prestigiar a chegada do Nicolás Maduro. No vídeo eles põem o rosto das crianças, o uniforme das crianças, a localização das crianças, todos menores de idade porque são alunos de ensino médio, sem o consentimento deles e dos professores. Ele nem pergunta para eles o que eles estão fazendo ali, se ele pode filmar, nada, ele só chega filmando de mansinho. Se você olha de fora e você não entende a situação que tá acontecendo ali, você realmente pode acreditar, pô, o Maduro tá ali, as crianças estão ali pra aplaudir, o que na verdade é uma falácia, porque eu fui atrás da história. A história é a seguinte: o lugar onde essas crianças estão é o Itamaraty, elas foram lá pra fazer uma excursão escolar. O Itamaraty, se você não sabe, é por si um passeio incrível. A arquitetura desse lugar é história. Lá dentro tem inúmeras obras de arte, visuais, arquitetônicas, etc., que são obras de vestibular de Brasília chamado PAS UNB, que alunos do 1º ao 3º ano fazem. Então a professora levou os alunos lá para conhecerem as obras. Só que o Maduro estava chegando, foi dito para os alunos se afastarem e eles ficaram esperando num canto. Curiosos como adolescentes são, filmaram o momento porque sabiam que era um momento histórico. Mesmo que as crianças realmente estivessem ali para prestigiar o Maduro, ele não tinha por que filmá-las e muito menos expor os rostos daquelas crianças. Então até quando forem lacrar, tomem um pouquinho de cuidado para não prejudicar o outro. Como bosta. É uma coisa tão decepcionante, mas tão frustrante, que eu vou pegar meu remedinho, meu pão e vou pra casa. Que não dá pra discutir, sabe? É igual eu discuto quando um bolsonarista, dessas antas, fala, não, sabe, não adianta, eu não discuto, cara. E recomendo, não discuta com idiota. Ontem na live nós estávamos falando isso, não compensa discutir com idiota. Não compensa, não vale a pena. Sabe, você deixa falar, deixa quieto. Não dou ibope, não dou audiência, não perco meu latim. Agora nós estamos falando. Você acha que a verdade é uma só ou existem diferentes tipos de verdade? O último vídeo que eu fiz, eu falei sobre os diferentes tipos de mentira. E aí a sensação que dá é que só existe uma verdade. Porém, existem diferentes conceitos do que é a verdade. Uma dessas abordagens é o realismo, que diz que a verdade ela é independente da percepção humana. Ou seja, que a verdade não depende do ser humano conseguir percebê-la. Existe também aquele argumento de que a verdade é relativa, que depende do contexto cultural e individual das pessoas. Nesse caso, a interpretação da verdade depende do ser humano. Existe também o conceito de que a verdade ela é construída através de interpretações e da construção social. Tem também as verdades que são científicas, que são baseadas em observações e em experimentos. Nesse caso, para se ter uma verdade científica, a gente volta lá para o método científico de Galileu Galilei, em que precisa ter uma comprovação com experimentos. Existe também a verdade lógica, que ela é baseada em argumentos e raciocínios lógicos. Existem aquelas que são as verdades subjetivas e morais.
A verdade subjetiva ela é baseada em opiniões e experiências pessoais, e as verdades morais no consenso da sociedade. Eu morri em vida para defender Estadão e Pedro Doria. Cara, isso é horrível. E assim, eu peço a Deus. Eu sei que eu não sou o melhor exemplo de cristão, não sou o melhor católico do mundo, mas eu peço a Deus, na sua infinita misericórdia, que não deixa eu envelhecer desse tipo, não. Sabe, não deixa eu envelhecer assim. Que eu mantenha um mínimo de coerência. Que eu não se deixe levar por coisa que eu sei que não é verdade. Sabe, para fazer discursinho fajuto. Quero isso da minha vida, não, gente, para dizer a verdade. Se Deus puder me poupar disso, eu vou agradecer imensamente. Não terminar meus dias desse jeito. Bom dia, eu vou... Hoje eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer a live. Postar alguma coisa, mas hoje tá difícil. Como diz a música, hoje não dá.